Brasília recebeu a 19ª edição do acampamento Terra Livre. Mais de 200 povos indígenas de todo o país estiveram na capital federal. O evento também discutiu o enfrentamento das violências, do racismo, das emergências climáticas, mortes e invasões aos territórios das populações indígenas e demarcação de terras. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Adriana Ramos, que é assessora do Programa de Política e Direito do Instituto Socioambiental. Adriana Ramos, tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Adriana, vamos falar um pouco do acampamento Terra Livre, a 19ª edição do evento, num momento histórico e muito importante, onde os indígenas, por tudo que vem passando nos últimos anos, os povos originários, tem um momento agora que é muito marcante com a possibilidade de anúncio do presidente Lula e sua equipe de demarcação de novos territórios indígenas, é isso mesmo? É isso mesmo, o presidente está lá agora nesse momento, no acampamento, devem ser anunciadas algumas medidas, agora mesmo foi assinado um acordo entre a FUNAI e o Ministério, do ministro Wellington Dias para atendimento de demandas no território Yanomami, e estão sendo aguardadas os anúncios de algumas homologações. Não todas o que havia expectativa, mas é, sem dúvida nenhuma, a retomada do processo de reconhecimento territorial paralisado nos últimos anos e um outro ânimo para os povos indígenas de poder contar com um governo que reconhece os seus direitos como pauta prioritária. Uhum. E aproveitando, falando dessa questão da demarcação, é importante a gente mencionar o seminário dos povos originários que aconteceu no Congresso Nacional, inclusive a senhora esteve presente, né? E que um tema bastante importante que foi tratado lá, e eu gostaria que a senhora pudesse comentar, sobre o marco temporal, que tem tudo a ver com a demarcação de terras. Queria que a senhora explicasse, então, por que os povos indígenas e os ativistas que defendem as populações e o meio ambiente estão contra a aprovação desse marco temporal e o que ele tem a ver com a demarcação de terras. Bom, o marco temporal é uma tese esdrúxula, criada para atacar os direitos indígenas, que coloca em xeque o que a Constituição Federal diz. A Constituição brasileira reconhece aos povos indígenas a ocupação originária do território, Então, a Constituição diz que são nulos e extintos qualquer título que tenham sido emitidos sobre territórios indígenas. O que a tese do marco temporal tenta fazer é dizer que a Constituição só faz o reconhecimento do direito ao território daqueles povos que estavam naquela localidade no dia da promulgação da Constituição, o que é completamente contrário ao que o Constituinte quis dizer, de que aqueles territórios sempre foram daquelas populações. Porque a gente sabe que o processo colonial brasileiro tirou muitas comunidades dos seus territórios, expulsou essas comunidades dos seus territórios. E a Constituição, ao reconhecer a ocupação tradicional e o direito originário, retoma o direito aos territórios originais para essas comunidades. Então, o fato de comunidades terem sido expulsas dos seus territórios e, eventualmente, não estarem ocupando o território numa certa data, como a data da promulgação da Constituição, não significa dizer que eles não têm o direito àquele território. Muito pelo contrário, o que a Constituição fez foi exatamente reconhecer que esse processo de esbulho, de ocupação indevida por terceiros dos territórios indígenas, teria que ser revisto no momento em que o Estado reconhece os seus direitos. Então, há uma preocupação muito grande com essa tese, porque ela vai contra o que a Constituição estabelece. Está previsto agora para o início de junho a retomada do julgamento no Congresso, mas os parlamentares que são contrários aos direitos indígenas têm tentado avançar com esse debate no Congresso, inclusive criando um certo constrangimento com o Supremo Tribunal Federal, que está dedicado a essa discussão há um tempo. Lamentavelmente, o que a gente tem visto no Congresso Nacional é que a maior parte das propostas que dizem respeito aos direitos indígenas
elas vêm sendo atacadas principalmente pelos parlamentares que se aliam ali na frente parlamentar da agropecuária e tem uma dificuldade, né, de entender o direito indígena e de buscar a compatibilidade entre, né, a produção agrícola ou a propriedade da terra, que a maioria, né, persegue, com os direitos indígenas. Então, lamentavelmente, o marco temporal é mais uma dessas formas de ataque aos direitos dos povos indígenas. Agora, Adriana, vamos falar desta semana do acampamento Terra Livre em Brasília, a 19ª edição. Nos últimos anos, muitos retrocessos e ataques aos povos originários. E este ano, com a novo governo que se assumiu em 1º de janeiro, mudanças no Novo Horizonte, reconhecimento dos povos indígenas, um ministério com uma indígena especificamente. Durante essa semana, várias atividades e muitas autoridades no acampamento Terra Livre. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual como que foi essa semana aí em Brasília, no ATL. Olha, eu acho que foi um ATL de muita esperança, de muito otimismo, né? Um ATL com muita gente, então a gente teve uma presença de diferentes grupos todos os dias se apresentando com apresentações culturais, com manifestações políticas importantes, mas sempre, obviamente, demonstrando essa diferença, né, do que foram os últimos anos, em que a gente, inclusive, sofria com o receio de não conseguir fazer as manifestações, né, de ter a polícia ali do lado de fora do acampamento, muitas vezes reprimindo essas manifestações. Apesar de que, né, também a gente não conseguiu, por exemplo, realizar a vigília na frente do STF, porque ainda houve, né, uma limitação de acesso. Eu acho que o espírito geral do ATL ele reflete esse novo momento, né, de a gente saber que temos um governo que assume compromissos, né, com essa temática, que dão a esperança de que a reconstrução dos direitos indígenas vai avançar. A presença da presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, da ministra Sônia Guajajara, né, em vários momentos do acampamento, assim como a deputada Célia Chacriabá, o secretário de Saúde Indígena da CESAI, Veibe Tapeba. Então, o fato de que você tem, né, todo o secretariado do Ministério de Povos Indígenas e as diretorias da FUNAI ocupadas por indígenas, que é uma coisa inédita, né, para os povos indígenas, certamente dá uma sensação de uma vitória. Nós estamos um passo adiante e esse acampamento, pela sua força, pela sua potência, demonstrou isso evidentemente. Claro que temos todos esses grandes desafios que ainda estão na pauta. A questão das invasões das terras indígenas, a presença ainda de garimpeiros em muitas áreas, as próprias dificuldades políticas para se avançar com processos demarcatórios, porque havia essa expectativa de que seriam anunciadas 14 homologações nesses primeiros meses de governo. Hoje, o presidente Lula anuncia 6 homologações, então, e nós sabemos que essas 8 homologações que não estão vindo, elas têm a ver com conflitos com interesse de estados, com interesses privados. Então, sempre são desafios a se superar. Mas a perspectiva de poder dialogar com um governo que respeita os direitos indígenas e com tantas autoridades indígenas podendo, né, construir essas articulações dentro do governo, é um otimismo e uma esperança que eu acho que estava muito explícito no ambiente do acampamento esse ano. Agora, te escutando, Adriana, eu tenho percebido o que reverberou bastante lá do ATL, não só do ATL, mas da luta mais recente dos povos tradicionais, povos originários indígenas, é que eles têm se colocado que nenhuma discussão referente a eles, às terras deles e ao que diz respeito à defesa do meio ambiente não seja mais feito sem eles, sem o protagonismo dessa população que é a verdadeira impactada sobre toda essa discussão, né? Então, colocando esse protagonismo. E aí eu gostaria que você pudesse comentar desse protagonismo dessa população indígena tão diversa dentro do nosso país na defesa do meio ambiente, que é uma pauta extremamente importante e urgente para a nossa comunidade mundial, podemos dizer assim, né?
Sem dúvida, Ana Rosa. Eu acho que esse é um protagonismo que foi uma conquista, né, dos povos indígenas e que, de fato, vai fazer toda a diferença na forma como a nossa política, como a nossa sociedade vai lidar com essa questão indígena no futuro. Muitas vezes a gente vinha falando, inclusive, né, da importância dos povos indígenas para a conservação das florestas, porque é o modo de vida indígena que contribui para a conservação. A gente tem hoje até estudos arqueológicos que demonstram que é quase que o contrário, que a gente só tem a floresta, a Amazônia, né, como a gente reconhece a importância dela hoje, por causa desses povos e dos modos de vida deles. Então, o olhar indígena, né, o conhecimento indígena, a percepção de como os indígenas lidam com diferentes problemas na relação com o meio ambiente, nas próprias relações sociais, pode mudar muito da forma como a nossa sociedade lida, né? E pode nos abrir muitas frentes. Então, essa visão já é reconhecida internacionalmente como uma questão chave para a gente superar os problemas de sustentabilidade, a crise climática que a gente tem. Então, ter indígenas em espaços de poder, influenciando a política, trazendo esse novo olhar, que é um olhar ancestral, mas ele é novo para a nossa sociedade, que o rejeitou por tantos anos, né? Pode sim ser uma chave, né, para que a gente consiga superar problemas crônicos que a gente tem. Então, eu acho que cada vez mais, né, é esse o espaço. Eu que venho de uma organização indigenista, nós estamos também nesse exercício, né? E eu acho que, inclusive, da próxima vez, ao invés de estar eu aqui falando sobre o ATL, seria legal ter um indígena. É porque hoje eu acho que também, nesse momento, eles estão todos lá, né, esperando os anúncios do presidente Lula. Nessa hora eles não poderiam estar aqui. E foi justamente esta a nossa preocupação, Adriana, porque vai que nesse exato momento, né, na sexta-feira, um momento muito importante para todos os indígenas e povos originários, com a presença do presidente Lula no acampamento, de repente seria até grosseiro da nossa parte tirar um indígena de lá, e a gente optou então falar com alguém que não fosse especificamente um indígena, e sim, reconhecendo essa importância, e aí trazê-lo, como você bem lembrou, numa próxima oportunidade, com certeza. Agora, Adriana, voltando a essa pergunta... Por isso que eu vim também, Cosmo, porque eu também achei que nenhum deles ia querer deixar de estar naquele momento, né? Histórico, né? Depois de anos de agressões e ataques, e agora com um governo que se apresenta para o diálogo, que eles têm segurança de dialogar, de conversar, isso é muito importante. E, Adriana, agora voltando um pouco aos acontecimentos recentes na Terra Yanomami, né? Nós passamos anos e anos de ataques, muito se falava, denúncias existiam, mas o governo anterior simplesmente fechava os olhos e ouvidos para tudo o que vinha acontecendo. Foi preciso vir um governo que pesa pela humanidade, pelo respeito, pelo diálogo, para que, de fato, essas tragédias não voltem a acontecer. Como é que está essa discussão com a PIB, com os indígenas e os outros povos originários de todo o Brasil, para que cenas como a que nós presenciamos recentemente na Terra Yanomami não voltem a acontecer, Adriana? Olha, eu acho que foi até mais grave, viu? Porque não é que o governo fechou os olhos, né? O governo estimulou a entrada dos garimpeiros, o governo facilitou, o governo teve uma política de sinalizar aos invasores de que ele iria mudar a legislação para que essas invasões fossem legitimadas. Então, nós vivemos os piores momentos, né, da política indigenista, com um governo que acobertou e tentou legalizar essas invasões. Hoje há um debate muito grande sobre o conjunto de políticas que precisa ser implementado, dar conta não só das causas, mas das consequências, né, desse descontrole que a gente teve. Então, você tem, desde da situação da necessidade de lidar com a proteção dos territórios, a demarcação desses territórios e a volta de uma política como a Política Nacional de Gestão Ambiental das Terras Indígenas, para que essas terras desenvolvam atividades, né, tradicionais dos povos indígenas e possam se desenvolver a partir dessas atividades, deixando de fora, né, atividades de alto impacto, como é o caso do garimpo e da mineração, porque garimpo e mineração dentro de uma terra indígena é exatamente a falta de alternativa. Não podem ser vistos como alternativas para os povos indígenas. E, ao mesmo tempo, toda essa necessidade de se enfrentar os impactos negativos
que estão não só no território Yanomami, mas em outros territórios, como é o caso do território dos Munduruku, do território Kayapó, aonde o garimpo também continua ativo. Então, é um conjunto de ações que precisam ser coordenadas a partir do governo federal, né, para retirar os invasores, recuperar as áreas que foram degradadas, garantir aos povos indígenas a possibilidade de desenvolver atividades com base nos seus modos de vida tradicionais e, dessa maneira, né, tentar retomar, né, digamos, o curso, né, da vida dos povos indígenas, valorizando as contribuições que eles têm para dar à nossa sociedade e evitando que eles estejam vulneráveis a esse tipo de invasão e destruição que atividades como o garimpo ilegal trazem. Acho que a situação Yanomami ela é bastante complexa, ela demonstra como os impactos vão além dos problemas ambientais, até questões de saúde e desnutrição, né? E isso vai exigir muito do governo, porque ao mesmo tempo que você tem toda a oportunidade de políticas novas, né, visando uma agenda positiva, você ainda tem que lidar com a criminalidade, né, com os impactos, essa proliferação, por exemplo, dos clubes de caça e tiro na Amazônia, que levaram mais armamento, mais violência. Então, são diferentes ações que o governo vai ter que desenvolver para poder, digamos, reparar, né, o mal que a gente teve nos últimos 4 anos. E é isso, para além do ATL que a gente conversou aqui hoje sobre o acampamento Terra Livre, que está na sua 19ª edição, que acontece com povos indígenas de todo o Brasil, com certeza a pauta indígena vai estar na nossa ordem do dia, diariamente, dentro da nossa perspectiva aqui da TVT e da Rádio Brasil Atual, com certeza, porque é cada vez mais importante fazer isso. Então, conversamos com a Adriana Ramos, que é assessora de Programa de Políticas e Direitos do Instituto Socioambiental. Adriana, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada a vocês, muito bom estar aqui. Abraço. Abraço.